Ei, gente, tudo bom? Então, hoje o nosso tema vai ser um tema muito comum, que o pessoal costuma muito vir à clínica com essa dúvida, tá? E também o pessoal pergunta muito para mim dentro de sala de aula. Por que o cachorro, ele come grama? Então, a gente vai tirar para vocês algumas dúvidas referentes a isso, ok? Então, primeiramente, tá? Uma justificativa que muitas pessoas afirmam para esse probleminha, né, que o animal comer grama, é que antigamente o cachorro, ele era um animal selvagem mesmo, né? E quando ele se alimentava na natureza, ele buscava presas fáceis, como é o caso dos herbívoros, né, os animais que pastejam. Como os animais que pastejam ingeriam a grama, e o cachorro iria se alimentar desses animais, ele acabava que ingeria também essa graminha junto, né? Juntamente ali com o conteúdo estomacal desses animais, porque eles se alimentavam desses animais. Uma outra justificativa também encontrada é que alguns animais têm preferência pelo paladar mesmo, em relação ao gosto das graminhas. Então eles até escolhem qual graminha que ele vai comer, não é todo mato que ele come, tá? São graminhas específicas. Então ele tem realmente um paladar, né? Um gosto, ele gosta de comer aquilo, como se fosse uma saladinha. Terceira opção também é em relação ao comportamento. Além do animal, né, alguns animais gostarem do gosto mesmo da graminha, né, igual relacionado ao paladar que eu falei antes, alguns animais eles comem esse material simplesmente por diversão. Eles acham divertido comer e às vezes não tem nada para fazer, eles vão lá e comem a graminha. E o quarto ponto principal é que eu vou enfatizar aqui, né? Eu vou colocar em pauta para vocês, é a presença de probleminhas gastrointestinais no animal. O que ocorre nesses animais? Às vezes eles têm alguns problemas gástricos, como o início de gastrite ou então até mesmo uma gastrite do tipo crônica. E por sua vez, para aliviar aquele desconforto estomacal, eles fazem a ingestão da graminha. Então por quê? E sempre quando o animal ingere graminha, geralmente aquela graminha provoca o vômito no animal. O pessoal fica preocupado com isso, porque fala, né? Ah, meu cachorro está comendo graminha e a graminha está fazendo mal para ele, porque toda vez ele vomita. Não é que esteja fazendo mal, é justamente, muitas vezes, para isso que ele ingere a graminha. Igual eu falei, se ele está apresentando algum desconforto estomacal ou algum problema de estômago, ele vai fazer o uso dessa graminha para provocar o vômito, porque na cabeça dele, ele entende que se ele colocar aquilo que está fazendo mal para ele para fora, né, através do vômito, o estômago dele vai melhorar. Então ele ingere a graminha, essa graminha passa pela boquinha, pelo esôfago, no esôfago cai no estômago e lá dentro do estômago promove um estímulo mecânico. Esse estímulo mecânico vai provocar um reflexo no animal que ele vai vomitar, tanto aquela graminha quanto também o conteúdo estomacal. Então, como você em casa pode identificar, né, suspeitar que aquele animal está apresentando um probleminha gastrointestinal e por isso está comendo graminha, ou então ele simplesmente está com uma mania, né, um comportamento no qual ele come a graminha, né? Então, como a gente diferencia isso de um problema comportamental, que é o fato de comer graminha porque gosta, ou um problema patológico, ou seja, que é o fato do animal comer graminha para aliviar um desconforto gastrointestinal que ele pode estar tendo. Então, a primeira coisa que você deve observar no animal, quando ele está tendo esse comportamento, é realmente o comportamento dele antes dele ir para a graminha se alimentar. Esse animal, ele está comendo? Ele come a mesma quantidade de ração, né, ou de comida natural que ele comia antes? Como que estão as fezes desse animal? As fezes estão mais amolecidas, estão mais consistentes? O odor modificou? O cheirinho dessas fezes, né, modificou? Quando esse animal ingere a graminha e vomita, nesse vômito está apenas a graminha com o conteúdo estomacal ou você vê algum vestígio de sangue, algum rastro de sangue? Após o vômito, esse animal ele fica mais quietinho, fica mais prostrado, mais triste, como se estivesse apresentando alguma dor abdominal?
ou ele simplesmente vomita e sai correndo igual um louco, igual geralmente é porque eles gostam de comer graminha. Então, tudo isso vocês têm que avaliar. Vocês avaliam o comportamento do animal antes da ingestão da graminha, durante a ingestão da graminha também e após a ingestão desse matinho. Caso esse animal esteja apresentando algum desses sintomas que eu falei para vocês, em relação à inapetência, ele parar de se alimentar, prostração, ele ficar muito triste, pouca ingestão de água também, às vezes ele está ingerindo pouca água e você não percebeu, e também a presença de sangue no próprio vômito, você tem que encaminhar esse animal para uma clínica, porque possivelmente ele está apresentando um problema gastrointestinal, seja de um problema agudo ou pode ser também um problema crônico, como é o caso da gastrite, né? O animal pode desenvolver com o tempo, principalmente aqueles animais idosos, o quadro de gastrite crônica, mesmo ele se alimentando apenas de ração, tá, gente? Isso aí é porque o estômago do animal, com o tempo, a ração vai agredindo um pouco a parede do estômago e ele pode vir a desenvolver um quadro de gastrite. Pelo fato de estar tendo dor de estômago, ele começa a ingerir graminha, tá? Como a gastrite afeta a parede do estômago, vai causar um pouco de lesão nessa parede e, consequentemente, junto ao vômito, vai vir alguns vestígios de sangue, ok? Então a gente fica de olho nisso. Em comportamento para alimentação, o animal ele pode vir a diminuir a alimentação. A ingestão de água, ele pode também diminuir o consumo de água. A atividade desse animal ele pode ficar mais prostrado do que o comum, ou seja, ele fica mais triste, dor abdominal e presença de sangue no vômito, tá? As fezes também elas podem vir a estar com sangue, a gente chama de melena, que é o sangue digerido, as fezes mais escurecidas. Quando as fezes estão escurecidas demais, pode ser que contenha sangue naquelas fezes e é um indicativo também de um problema gastrointestinal. Então procure o veterinário antes que esse problema se agrave, ok? Então, vocês acharam que esses sintomas clínicos que eu apresentei no quadro de gastrite no animal, né? São difíceis de serem identificados? Então, uma sugestão para vocês é realizar o nosso curso de auxiliar veterinário, oferecido pela Micronet. Dentro desse curso, os alunos aprendem a identificar esses sintomas com mais facilidade. Então, você consegue cuidar do seu animal melhor e identificar esses sintomas mais precocemente, fazendo com que seu animal tenha uma chance maior de recuperação devido ao seu conhecimento prévio sobre o assunto que foi estudado no nosso curso. Então, se você tem interesse por aprender um pouquinho mais sobre o seu bichinho, se inscreva aqui no nosso canal e também faça inscrição para o nosso curso. Eu garanto para vocês que vai ser de grande valia, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês um pouquinho a entender o porquê que o cachorro pode vir a comer mato, tá? E qualquer dúvida também é só mandar a mensagem aqui pra gente com a pergunta que a gente responde, tá bom? Beijo pra vocês, um abraço!